Mas a gente vai chegando aqui nos segredos da Torá, não é? Então, veja, depois vai seguir bem mais textos, e vai te falar um monte de questões ligadas ao estudo da Torá. A gente se encerrou aqui essa questão, começou a falar de Shemesh, então a gente parou, não é por quê? A gente parou porque a gente vai dar continuidade agora com vocês sobre Shemesh, que é Sol, que é chamado também de Tiferet, a parte central. E aí existe essa diferença na Torá justamente porque quando a gente está falando dessas entidades que são descritas na Torá, né, em relação ao Sol, ao tetragrama e etc., a gente está falando de mundos espirituais. Então, veja, quando a gente fala de Shemesh, com essa configuração, porque existem formas de se falar do Sol, tá vendo? A gente está falando do mundo de Neshama, onde tem a letra Rei e tem Binah, né? Então, esse é o Sol. E a Lua também ela recebe nomes diferentes na Torá, são 3 nomes diferentes. Aqui ela se chama Irehá. Então, veja, se eu leio no texto o Sol lá e Shemesh, eu não estou falando absolutamente nada do Sol. Eu estou falando do quê? Eu estou falando dos mundos espirituais e do mundo de Neshama. E se a Lua lá foi chamada de Iareha, então eu estou falando também da questão de Neshama. Se o Sol é chamado nesse momento de Ramá, então eu estou falando de quê? Eu estou falando do mundo aqui, dessas 6 Sefirot e Zerampim. E se é Levaná, também estou falando daqui, desse sistema, tá vendo? É preciso entender toda essa conotação. Se eu falo Hareis, tá vendo? Hareis, aí eu já estou falando aqui, não é? Desse mundo aqui de Asiá, que é o Nefesh. E aí, se eu falo Sahá, tá vendo? Ó, que é a Lua, a mesma coisa. Na verdade, não são nomes de planetas, são o quê? Níveis espirituais, tá vendo? O nível espiritual, ele não tem a ver com o mundo físico, porque Deus criou o mundo físico, mas ele tem a ver com o mundo espiritual, o alcance da alma, tá vendo? Então, eu entendendo isso, eu vou entender que várias vezes aqui no... Vamos anotando aí, ó, onde tem, se você depois quiser ir lá, não é, dar uma procurada, entender melhor, olha só, a gente tem isso, esses nomes, ó, do Sol, em alguns locais, né? Veja aqui está Hareis, tá vendo? Ó, Hareis, e habitou no Monte Heres, em Avalon, em Xabim, então tem aqui o nome Hereis, usado, ó. Em Jó, né? Tem o nome aqui, Zeraha, aqui, ó, tá vendo? Então, aqui Isaías também vai ter um nome, Isaías Ramesh aqui, ó, tá vendo? Na verdade está ali, que a gente passou direto aqui, peraí, tá bem pequenininho, ó. Rahamá, né? Tá aqui o Rahamá, o Sol, não Ramesh, como eu falei, Isaías 30:26. Abacuque 3:4, também tem aqui o nome, tá vendo? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ai, eu não estou vendo, gente, aqui.
Mas tudo bem. Depois você dá uma conferida lá, eu vou mandar o slide para vocês. Salmo 104:19, Salmos 19:5, Josué 10:12 e Eclesiastes 15, né? Aqui Shemesh. E aí você vai vendo que tudo isso vai gerar uma coisa, quer ver? Preste atenção aqui no nosso slide. Olha só. Quando a gente vai vendo que todas as questões dentro da Torá são espirituais, vamos pegar a parte final, né? Aqui, Sun, está vendo? Shin, 300, mais 5 aqui do Sol. Esse é o Sol, responsável pelo ano, né? Shin, 300, o Rei, 5 e o Summer, 60, 365. Se eu pego as três letras finais dos nomes do Sol, eu tenho 365, que é exatamente o ano do nosso calendário, não é? Mas veja, não está falando nada de ano, mas a coisa é tão bem organizada pelo Boré que a coisa fica num sentenciamento muito bonito. Deu para entender, meus queridos? Muito bem. Vamos seguindo aqui em frente, então, agora, não é? Sobre a questão de Davi e o profeta Natan. A gente viu lá que Natan foi conversar com Davi e o Davi ele reconheceu o seu pecado. Veja, a primeira coisa que a gente deve entender é que Malhut é reino, tá vendo? Que é o nosso planeta todo, nosso planeta completo. Tikkun é a correção e Techuvá, arrependimento. Então, essas três situações acontecem no caso de Davi, não é? Em relação à questão do que está escrito na Torá. Aqui nós vamos fazer essa análise cabalística do profeta Natan. Quem era Natan? Ele, na verdade, Natan era o espelho da consciência da arte. Tá vendo? Então, olha, preste atenção, gente, preste atenção, para que você não possa ficar perdido, não é? Ó, Natan era aquela sefirá virtual chamada da arte, que não tem nada, absolutamente nada a ver com um homem, tá vendo? Nadinha. Pode falar para o pessoal, eles foram enganados a vida toda, é da arte, tá vendo? A Sefirá invisível, que ela fica aqui, né, gente? Olha, ela fica aqui, ó. Olha aqui nesse meizinho, tá vendo? Ó, da arte. Natan era da arte, sim. O nome Natan, do hebraico, significa ele deu ou dádiva. Cabalisticamente, Natan não é apenas um profeta associado a Netza, como geralmente os profetas estão. Mas ele atua como uma manifestação, olha, veja, da Sefirá da arte. Olha como todo o contexto vai mudando agora. Conhecimento, consciência para o rei Davi. Tá vendo? O rei Davi aqui na nossa história, muito bonito. O rei Davi é a personificação da Sefirá Malhut, de todo o nosso planeta. Tá vendo? Olha como é que a coisa aqui vai ficando. Malhut é o mundo da ação, ou seja, gente, é o nosso planeta, mas também pode ser, não é, mundos espirituais, tá vendo? Porque nós temos, ó, várias e várias árvores sefiróticas, tá vendo? Essa árvore aqui que nós temos aqui está acima da nossa árvore aqui. Esse contato espiritual está acima dessa árvore aqui. Todo mundo está andando distraído atrás de objetos, atrás de ficar rico, atrás de tudo. Gastam a vida com tudo aqui, esqueceram desses mundos aqui. Ó. Olha quantos. E veja, todo mundo superior tem uma Malhut, tá vendo? Tem uma Malhut. Olha. Então, o que o anjo queria destruir? Ele queria destruir o conector, tá vendo? As 6 sefirotes, que é o órgão sexual masculino. Aqui também tem um vavezinho dentro desse Yesod aqui, que é o órgão sexual, para que as bênçãos não descessem mais para onde? Ó, para o reino Davi, Malhut. Então, a ideia aqui, quando fala lá, olha, eis que eles queriam matar os judeus nas 70 nações e todas as línguas, não eram os judeus, era toda a humanidade. Ó. Eles querem fechar a conta, tá vendo? Ó, fechar a conta. Querem destruir toda a Malhut. Por isso que a briga entre irmãos é uma coisa
totalmente fora da Torá. Malhut é o mundo da ação, um receptáculo de todas as sefirot superiores. Quando Davi peca com Batsheva e Uria, ele corrompe a própria Malhut. Ele usa o poder do reino, que deveria ser um reflexo da vontade divina, para satisfazer, tá vendo, o seu Yetzirah, a mal inclinação do nosso mundo. Nesse momento, Malhut, que é Davi, está doente ou cego. E ela perdeu sua conexão com a verdade. Natan é a dádiva enviada pelas Sefirot superiores, especificamente Daat ou Tiferet, a verdade para curar Malhut. Por isso que a gente viu as 3 formas de Tiferet, né? Que é o sol. A parábola, machal, a ferramenta cabalística da correção. Por isso que a palavra Mishelei do livro de Provérbios são parábolas. O aspecto mais importante da Cabala de Natan é como ele repreende Davi, segundo Samuel 12, como lemos. Ele não acusa Davi diretamente. Se ele fizesse, o ego de Davi, seu Yetzirah entrecharado na Malhut, poderia ter defendido, se justificado e até mesmo matado o profeta Natan, que servia Davi. Em vez disso, Natan usa um machal, uma palavra, um mishelei, que é o plural, para parábolas. A história do homem rico que rouba uma única ovelha do homem pobre. A estratégia cabalística. Natan usa a própria essência de Davi contra ele mesmo. Davi, sendo Malhut, é a sede de Din, que é julgamento. Seu trabalho é julgar com justiça, contornando o ego. Ao contar essa parábola, Natan contorna as defesas psicológicas de Davi e apela diretamente à sua Neshama, alma. É a sua função essencial como rei e juiz, o julgamento. Davi, ouvindo a história, acende em justa fúria. Ele pronuncia o julgamento correto, esse homem merece morrer, segundo Samuel 12:5. Ele ativa a sua Malhut em seu estado de pura justiça. Agora, aqui a gente tem que prestar muita atenção, porque todos esses são julgamentos divinos sobre todas as almas que estão em Malhut. É o julgamento para todo mundo, mas também é um julgamento anual, também é um julgamento daqueles que buscam a Torá com toda a força e daqueles que não buscam com toda a força. O que o profeta Natan vai falar para ele? Né? O profeta Natan, vamos abrir aqui, 2 Samuel 12:5. O profeta Natan começa a conversar com ele. Está aqui, ele fica furioso, ele fala que ele deve pagar tudo 4 vezes porque ele fez tal coisa e não mostrou piedade. E aí o Natan vem aqui, vai Omer Natan, El Davi, Ata Raish, tá vendo? Ele fala, Ata Raish, esse homem é você. Tá vendo a palavra homem? Ele fala aqui, Ata Raish, tu é o homem. Esse é o momento crucial do Tikkun, da correção de todas as pessoas sobre esse mundo. No momento em que Davi pronuncia o julgamento de Natan, o Daat, conecta o mundo externo à parábola, ao mundo interno, ou seja, o pecado de Davi. Isso passa para dentro do homem que está se auto-julgando, está falando coisas contra si mesmo. Eu não tenho sorte. E tudo dá errado na minha vida. Meus projetos são um fracasso. Eu não sou nada. É diferente da humildade da alma, daquele que se anula perante a presença divina. É outra coisa. Nada vai dar certo. Meu casamento não vai dar certo. E tem os egóicos, que são ao contrário. Veja, a parábola foi feita porque tem gente que não assume que tenha que mudar nada. Ela é dona da razão.
ela vai destruindo a sua vida e a vida das outras pessoas, porque não muda. Ela não muda, ela diz amar sem amar, ela não muda por causa do outro, ela não cuida do outro, ela não atende o clamor do outro, sabe? Às vezes a gente tem as nossas bondades, não é? A gente tem as nossas bondades. Por exemplo, a gente pode achar que está fazendo um bem, fazendo só o necessário. E todo dia você faz uma coisa, já está bom, é o suficiente. Mas será que esse bom e suficiente que você acha que é bom está agradando o outro? E se o seu bom o suficiente que você dá para essa outra pessoa não está agradando? Então você não está fazendo nada. Porque o que a outra pessoa quer é diferente do que você está dando, independentemente de você achar que é certo ou errado. Isso em todas as áreas da nossa vida. Então, nós não devemos fazer aquilo que nós achamos que é certo, mas devemos fazer aquilo que leva o outro a se sentir bem. Tá vendo? E aí ele fala que tu és o homem. Veja só. Cabalisticamente, Natan força Malhut e Davi a se ver no espelho. A consciência de Natan ilumina a sombra, o pecado. Por isso que a gente botou aquela música lá, né? Quando eu me olho no espelho, etc. Ficou muito bonita, né? Davi não pode mais separar sua identidade, rei justo, de suas ações, ladrão e assassino. Malhut, que estava fragmentada pela culpa e pela racionalização, é forçada a se unificar na verdade. Natan e a Techuvá, arrependimento. O Zohar ensina que Davi abriu os portões de Techuvá, arrependimento, para o mundo. Ele é o arquetipo do penitente. No entanto, ele só pode fazer isso depois da intervenção de Natan. Natan foi o catalisador que tornou a Techuvá de Davi possível sem a confrontação de Natan. Davi poderia ter permanecido em seu pecado e a Malhut teria permanecido corrompida, o que teria destruído o reino. O pecado de Davi foi uma queda terrível em Malhut. A repreensão de Natan foi o levantamento necessário. O resultado dessa queda e desse levantamento é os Terrilim 51, Miserere, o mais profundo da expressão do arrependimento da história. Veja, vamos ver aqui, Terrilim 51. Diz aqui, tem 30 versículos, eu vou ler em português mesmo. Para um livro, um salmo de Davi. Quando o profeta Natan veio a ele depois de ter chegado a Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Eterno, como convém a tua fidelidade, de acordo com a tua abundante compaixão. Apaga a minha transgressão. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minhas transgressões e estou sempre consciente do meu pecado. Só contra ti eu pequei. Eu fiz o que era mal aos teus olhos. Então você é justo em sua sentença e certo em teu julgamento. Na verdade, nasci com iniquidade. Com o pecado, minha mãe me concebeu. Na verdade, você deseja a verdade sobre o que está oculto. Ensina-me a sabedoria sobre as coisas secretas. Purifica-me como o sopo até que eu fique puro. Lava-me até que eu fique mais branco que a neve. Deixe-me ouvir as notícias de alegria, alegrias, os ossos do que tu esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria um coração puro para mim, ó Eterno. Cria em mim um espírito inabalável. Não me lance fora da tua presença, nem tire de mim o teu espírito, teu Ruach HaKodesh, né? Está aqui, Ruach HaKodesh. Deixe-me novamente me alegrar na tua ajuda, que um espírito vigoroso me sustente. Ensinarei as transgressões aos transgressores os teus caminhos, para que os pecadores se voltem para ti. Salva-me da culpa de sangue, ó Eterno, meu libertador, para que eu possa contar a tua beneficência.
Ó Eterno, abre os meus lábios e declare a minha boca o teu louvor. Você não quer que eu traga sacrifícios, você não deseja holocaustos. O verdadeiro sacrifício ao Eterno é um espírito contrito. Ao Eterno, tu não desprezarás um coração contrito e esmagado. Que te agrade fazer Sião prosperar. Reconstrua os muros de Jerusalém. Então você vai querer sacrifícios oferecidos em justiça, holocaustos e ofertas inteiras. Então os touros serão oferecidos em seu altar. Pois bem, então veja, como que tudo acontece ali no Terrilim 51, ele pedindo perdão, não é? Natan e Salomão. O papel de Natan não termina aí. Seu nome, ele deu, se cumpre de outra forma. O nome, após o arrependimento de Davi, o nascimento de Shilomo, a Torá diz que Deus amou o menino e enviou Natan para lhe dar um nome, Yedidia, amado por Deus. Natan dá a bênção divina ao herdeiro. O reino é Natan, junto com o reino. É Natan junto com Batsheva quem mais tarde garante que Salomão e não Adonias herre o trono. Isso é 1 Reis 1. E a gente sabe que Shilomon é Zerampim, a gente já leu isso, tem que ter muito cuidado com esse nome, não é? Somente uma vez lá em Cantares 8, 12, algo assim, fala que é Shilomon e realmente Shilomon está sendo chamado ali. Shilomon é o nome de Zerampim. Cabalisticamente, Natan, a consciência divina, não apenas corrige ao atual Malhut, Davi, mas também garante a continuidade correta de Malhut, Shilomo. Nesse caso, né? Porque a gente está falando aqui daquela Malhut de Zerampim, né? De Zerampim, ali do mundo de Assiá. Shilomo, que construiu o templo, representa Malhut em seu estado retificado e completo. Natan é o guardião que assegura que o reino, uma vez purificado pelo arrependimento de Davi, seja dado àquele que pode manifestá-lo em perfeição. Shilomo. Resumo. Davi é Malhut, o mundo da ação e do julgamento. O pecado de Davi é a corrupção de Malhut pelo Yetzirah. Profeta Natan, a Sefirá de Daat, consciência, o Tiferet, verdade enviada como uma dádiva para corrigir Malhut. Por que ele fala que às vezes parece haver uma confusão, né? Olha, ou é Malhut ou é Tiferet, né? Porque, na verdade, o que acontece aqui, gente, deixa eu ver aqui se eu consigo achar onde eu botei o nosso Daat, né? Eu tinha colocado aqui no meio, sumiu. Não sei se é esse. Ah, está aqui. Veja, você vai ver que acima, não é, as sefirotes, elas são um triângulo para cima. Ó. Ela está acima, depois duas abaixo, aqui o triângulo se inverte. Então, esse Daat aqui, que é uma sefirá virtual, na verdade, é esse Keter aqui, ó, espelhando aqui, para se formar esses três triângulos abaixo aqui. Tá vendo? Esses três triângulos, eles são chamados de triadas, né? Na verdade, mesmo aqui, ó, são triadas, e esse aqui é uma virtual, porque ele desce aqui, ó, e espelha, fazendo agora com que esse mundo aqui, ó, assuma a mesma conexão, a mesma composição desse mundo aqui. Mais ou menos isso nesse conceito que ele está falando aqui no nosso texto. Ok, gente? Então, vamos lá. Então, é por isso que ele fala isso, né, da arte, o Tiferet, verdade enviada como uma dádiva para corrigir Malhut. A parábola é a ferramenta cabalística para confortar o ego e despertar a alma, usando a própria função de Malhut e julgamento contra sua sombra. A correção, o tikkun, o espelho que força Malhut a ver a sua própria verdade, permitindo a techuvá, ou seja, arrependimento, que é quando tudo acontece. Então, aquela guerra que está sendo falada lá, aquela coisa toda, está falando desse caminhar de arrependimento durante o ano de volta à Torá. A restauração do reino para a próxima geração. Veja, então a gente foca aqui, a gente vai partir para outro propósito aqui, o fundo cósmico, o papel da Sitra Hará. Uma das razões cabalísticas mais complexas encontradas no Talmud, no Sanhedrin 107a, é uma
né, e elaborada no Zohar, é que o pecado de Davi não foi um mero lapso moral, mas um evento cósmico, tá vendo? Permitindo até mesmo instigado pelo céu para um propósito maior, que é o tikkun, correção, techuvá, arrependimento. Agora, o que a gente deve perceber aqui? É que o que fez, o problema que aconteceu no meio da recebimento da Torá foi a idolatria, o bezerro de ouro, que o mundo está infestado disso. Essa é a verdadeira, o ato sexual, o pecado maior que pode existir. E a gente vai entender o porquê. Veja, o desafio da Sitra Hará. O Zohar explica que o Sitra Hará, o outro lado, a força da separação, acusou Davi perante o Criador. A Sitra Hará disse: tu chamas Davi de justo, ou seja, Malhut de justo, mas ele nunca foi verdadeiramente testado, assim como fez com Iov. Tira sua proteção e verás como ele cai. O teste. Hashem, para provar a força da alma de Davi, estabelece um paradigma eterno. Permitiu o teste. O Sitra Hará, então, armou a situação com Batsheva. Qual era o papel de Natã, o profeta? O pecado foi uma armadilha da Sitra Hará, permitida pelo Eterno. Natã não é apenas um conselheiro, Natã é o agente divino da restauração. Ele é a mão de Hashem que entra em cena depois que a Sitra Hará teve sua vitória temporária. Natã é misericórdia, Hesed, vindo disfarçado de julgamento Din para resgatar Malhut da vida das garras da Sitra Hará. Sem Natã, Davi, que é Malhut, poderia ter sido completamente consumido pelo Din, julgamento severo que ele mesmo causou. Então, o que aconteceria? Terra pararia de dar, das pessoas reencarnarem, de ter novas chances, de poder voltar para a Torá totalmente, acabaria tudo. Simplesmente as reencarnações acabariam. Abartaim, a sentença é quádrupla. Este talvez é o insight cabalístico mais profundo sobre o método de Natã. Quando Natã conta a parábola da Davi, em sua fúria justa, declara em 2 Samuel 12:6, pela ovelha que pagará o quádruplo, da palavra arbatain, ou arbaim, perdão, não, está arbatain, tá arbatain, Naquele momento, Davi, o juiz Malhut, não sabia o que estava pronunciando sua própria sentença. Natã, como Daat, consciência, estava lá para registrar e ampliar essa sentença. Quer dizer, a sentença ela começa na nossa mente, tá vendo? É dentro da cabeça da gente que a coisa começa. A cabala de Natã foi fazer o próprio Davi definir a medida da sua própria correção, Tikkun. E, tragicamente, a profecia se cumpriu, Davi pagou 4 vezes por seu pecado. A criança, o filho com Batsheva, a morte do primeiro filho, nascido dessa união. Tamar, a violação da sua filha por seu filho Aminon. Aminon, a morte do seu filho Aminon, assassinado por Absalão. Absalão, a rebelião e a morte do seu amado filho Absalão. Natã foi o juiz, ele foi o espelho que fez o juiz Davi aplicar a lei a si mesmo. Este é o poder de Midat, né? Keneg de Midat. Midat, Keneg de Midat, medida por medida. Em ação, Natã não precisou dizer a Davi como seria punido. Ele apenas fez Davi ouvir a si mesmo. E, ao fazê-lo, selou o processo de Tikkun, ou seja, de retorno e arrependimento. Deus perdoa o pecado, né? Ele perdoa o pecador, mas o pecado tem a sentença. Natã e Gade, os pilares de Malhut. O rei Davi tinha 2 profetas principais, Natã e Gade. O Zohar explica que Malhut, reino, não pode sustentar sozinho, ele precisa ser apoiado pelas Sefirot de Netza, vitória, profecia ativa, e hoje glória, profecia passiva. Lembrando que Gad aqui é Gimel Dalet, e que se ao contrário da Dag, peixe, né? A gente sabe que isso também pode ser túmulo, né? Como a gente já leu na história de Jonas, porque lá fala disso. Natã representa a coluna da direita, Netza, e Hesed, seu nome significa dar, ele age de forma proativa, sua profecia é sobre a continuidade, ele promete a Davi a dinastia eterna, segundo Samuel 2:7,
Ele dá a Davi a correção de forma suave, através de uma parábola, permitindo o arrependimento. Gade representa a coluna da esquerda, Ode e Gevurá. Seu nome significa tropa ou julgamento. Quando Davi peca ao fazer o censo, um pecado de orgulho, é Gade quem confronta, segundo Samuel 2:24. A correção de Gade não é uma parábola suave, ele oferece a Davi 3 escolhas terríveis: fome, guerra ou peste. Na cabala aqui é que Natã foi o profeta enviado para o pecado pessoal de Davi, um lapso do Yetzirará, trazendo uma correção focada no ticum da alma. Gade foi o profeta enviado para o pecado público de Davi, um erro de Malhute como rei, trazendo uma correção forçada no ticum do reino. Natã foi a dádiva da consciência que permitiu a Davi se reconectar com seu eu interior e abrir os portões da Techuvá. Natã, o espelho, né, do palíndromo. A cabala do nome Natã é extraordinariamente profunda. O nome é um palíndromo, lê-se da mesma forma, da direita para a esquerda, como da esquerda para a direita. Veja, só que aqui é lógico, no final, o num muda de forma, some um tom de num final, mas de qualquer lado que você vai ler é a mesma coisa, um palíndromo. Um vaso perfeito. Isso simboliza que Natã era um vaso perfeito, puro, um canal límpido, e que ele recebia de cima das sefirotes superiores. Ele transmitia para baixo, para Malhute, Davi, sem distorção ou ego. Tudo era como tinha que ser. A reflexão da verdade. Sua função não era criar, mas refletir, assim como seu nome se reflete, a profecia refletia a Davi, sua própria verdade oculta. Ele deu Natã. E Davi, exatamente, ele deu, quem deu foi Natã, entre aspas, a Davi exatamente o que Davi precisava ver. A conexão de Keter com Malhute. A letra Tav, no meio, representa o selo da verdade de Hashem, que é a palavra, não é, que está no final da palavra Emet. E também a última letra hebraica, que também está associada a Sefirá final, Malhute. As duas letras Nun de Neemã fiel estão em Neemã fiel, perdão, gente. Chega uma hora que a nossa língua começa a enrolar aqui com a leitura. Ó. Nun inicial e o Nun final. Então, esses dois Nuns, né, eles representam, está no nome Natã, ele representa que Deus é fiel. A luz que cai sobre Natã sobe. Natã é o canal fiel que conecta a verdade mais elevada com o reino da ação e reflete a ação de volta para a verdade. O Tikkun de Adão Harishon é a correção de Adão. Esta é a cabala da profunda dos eventos. O Zohar e o Ari ensinam que o rei Davi era um Gigu, uma reencarnação da alma de Adão Harishon. O pecado de Adão, o pecado original de Adão, foi a impaciência. Ele tomou o fruto da árvore do conhecimento antes da hora certa, antes do Shabat, misturando o bem e o mal. O pecado de Davi. O Zohar ensina que Batsheva estava destinada a Davi desde a criação. Ela era a sua verdadeira alma gêmea. No entanto, ela estava presa na Kippá, casca de Urias, o Hitita. O pecado de Davi foi uma repetição do pecado de Adão, ou seja, impaciência. Ele não esperou que Hashem resolvesse a situação. Por exemplo, Urias morrer na guerra naturalmente, ele não esperou. Mas forçou o resultado, tomando antes da hora, através do pecado, assassinato e adultério. Ele, como Adão, misturou o bem, a alma gêmea, com o mal, o método. Urias, preste atenção, gente. Urias é a serpente. Em algumas tradições, Urias é visto como a casca, Clipote, que a Citrahara, a serpente do Éden, colocou ao redor de Batsheva para prender Davi. Ao matar Urias, Davi estava em sua mente matando a serpente, mas o fez usando os métodos da própria serpente, e não da Torá. Veja,
E aqui entende-se, ó, Or e A, tá vendo? Ó, a luz de A. Olha que coisa complexa, né? Natan Techuvá que Adão falhou, né? Em fazer. Aqui está o ponto crucial. Quando o Eterno confrontou Adão no Jardim do Éden, onde estás? E qual foi a resposta de Adão? Ele culpou os outros. A mulher que me deste, ela me deu o fruto, Bereshit 3:12. Adão defletiu e não fez techuvá na hora. Ele acusou outras pessoas, que é o que nós mais fazemos, né? Milênios depois, a cena se repete. Hashem fala a Natan, confronta Davi, a alma de Adão. Natan diz, tu és o homem, ou seja, tu existe e você é Adão. Naquele instante, a alma de Adão e Davi teve uma segunda chance. Davi poderia ter dito, foi Batsheva que me seduziu, foi Urias que foi teimoso, foi Joabe que o colocou na frente da batalha, ou foi o Yetzirará que tu me deste. Mas Davi fez o que Adão não conseguiu fazer, ele quebrou o ciclo. Ele assumiu total responsabilidade disso, as palavras que ecoam eternamente, curando a falha de Adão. Agora, o que a gente deve entender, gente? Que esse Joabe aqui é Joabe, que tem as mesmas letras de Jó. Tá vendo? Então, era um sistema, porque todo ano tem um sistema chamado Iov, que é o sistema do ego, que é massacrado porque Iov é o ego e dado a Citrahará para ele trabalhar com ele. Entende como é que funciona o sistema? E é assim que se vai. Quanto ego a gente tem é o tanto de pancada que vai se levar para consertar. Não adianta tentar correr. Não adianta entrar em caverna, não adianta nada disso, né? E aí entra aqui, ó, Ratati le Adonai. Pequei contra Hashem, 2 Samuel 12:13. Imediatamente Natão, agente da correção, responde, Hashem também perdoou o seu pecado, você não morrerá. Tá vendo? O Eterno fez techuvá, Davi fez techuvá, Malhut fez techuvá. Toda vez que nós temos uma grande pandemia, problemas financeiros pessoais, às vezes a coisa é pessoal, às vezes é coletiva, uma guerra, um problema sério, aí a gente rapidinho faz techuvá. A gente para pensar. O rei Shlomo fala que é melhor um funeral do que uma festa, porque numa festa você se distrai, e num funeral você pensa e reflete sobre a sua vida. Qual é o momento de você ir? Qual é o momento que você vai fazer tikkun? Quando é que você vai estudar essa Torá? Quando você vai se agarrar totalmente com o amor eterno? Quando você vai começar a construir esse amor? Quando é o momento correto, a hora certa para você fazer techuvá? Uau! É uma pergunta que nós nos devemos fazer todos os dias. Enquanto nós amoremos essa Torá, amaremos o Eterno e caminharemos com ela. A cabala final de Natã. Natã não foi apenas um profeta repreendendo um rei por um erro moral. Natã foi o agente cósmico enviado para supervisionar o tikkun do primeiro pecado da humanidade. Ele foi enviado para a alma de Adão, Davi, para finalmente guiá-los ao arrependimento, e que ela não conseguia realizar no Jardim do Éden, abrindo assim portões de techuvá para todo sempre. A Kripá Nogá, a casca brilhante. A Cabala, as Kripot, cascas são todas escuras. A Kripá mais traiçoeira e poderosa é chamada Kripá Nogá, casca brilhante. Tá vendo? Por isso que ontem, ó, a gente mostrou aqui no nosso slide, ó, tudo é programado, tá vendo? Ó? A casca brilhante. Vocês imaginavam uma coisa dessa? Olha, a casca brilhante. Olha como é que ela seduz a pessoa, tá vendo? Ó, uma hora ela tá assim, ó, outra hora ela fala aqui e fica todo mundo atrás desse brilho externo. Olha, gente, é complicado, hein? Não é não? Veja só. Então, essa é a pior de todas. O que ela faz? Ela imita, isso mesmo, ela imita a santidade, tá vendo? Ela imita a santidade. É o macaco de quê? Macaco de imitação. Ela é a casca que está mais próxima da luz divina. Ela contém tanto o bem quanto o mal.
Armadilha. A Citrahara, o outro lado, a serpente, usa a Kripanogá para prender as centelhas mais sagradas. Para aprisionar, ela é a Citrahara, o outro lado. Ela usa a Kripanogá para prender as centelhas mais sagradas, para aprisionar, tá vendo? Ó? Buscas farei pescadores de homens, para aprisionar uma alma no nível de Batsheva que estava destinada a ser mãe de Malhut. A casca não poderia ser algo obviamente maligno, tinha que ser algo que parecesse santo, tá vendo? Ela não podia ser obviamente maligna, porque senão ninguém ia seguir, né? Mas ela tinha que ser algo que parecesse santo, tá vendo? Tinha que parecer santo, mas não era, tá vendo? E também tinha que parecer justo e bom, tá vendo? Bonzinho. Análise. Urias é a personificação da Kripanogá. Seu nome, Luz de Iá, lembra? Or-Iá, ou alma de Deus, é a prova disso. Ele brilha, ele parece justo, ele é um soldado leal, mas a sua função na história é ser a casca que impede a centelha sagrada, que é Batsheva, de se unir ao seu destinado Davi, ou seja, a Sheriná se unindo a Malhut. A luz em seu nome não é a luz da misericórdia Hesed, é a luz do julgamento Din, da rigidez. Veja, a codificação aqui. O que ele era? Né? Ele era o Hitita. O nome dele, a luz de Deus, também dá sua identidade secreta, Urias, o Hitita, tá vendo? O que significa isso? Que ele era o Ha-Hiti, não é? Na verdade, é que está falando da letra Reit, tá vendo? E a letra Reit é que está falando, ó, tá vendo? A letra Reit, que é a letra do mês de Tammuz, que é onde tem ali o pecado, não é? É ali que começa o pecado do bezerro de ouro. É o 17 de Tammuz. Quando chega que se conta, então, de 17 de Tammuz a 9 de Ave, né, a gente tem a reentrega da Torá culminando lá exatamente depois de Tav vem Yud, que é Lu, que é quando o Eterno volta para o campo, e aí depois o perdão vai ser dado. O perdão foi dado por quê? Porque fizemos idolatria, e esse é a questão da letra Reit, que é o próprio palio nupcial, tá vendo? A própria letra Reit, que é pecado. Então, veja, os descendentes de Reit, veja, da letra Reit, a palavra Reit é fonética e graficamente idêntica à palavra Het, que significa pecado, tá vendo? Exatamente a mesma coisa. Aqui está o paradoxo codificado, seu nome pessoal, a luz de Deus, mas uma fonte espiritual. Sua tribo está ligado à raiz do pecado. Ele é, portanto, a força que parece luz, mas que existe para facilitar ou estar no centro do pecado de Davi, a alma de Adão, que é a alma geral da humanidade. Ele é a isca perfeita da serpente, a rigidez da Gevurá, julgamento. O Talmud Baba Kama aponta que Urias pecou ao se recusar a obedecer à ordem direta do rei Davi, seu comando para ir para casa. Na superfície, Urias parece nobre. Ele fala: meus companheiros estão no campo de batalha, como posso eu ir para comer e beber? Mas, cabalisticamente, isso mostra uma rigidez de Gevurah, Din, julgamento severo, que se recusa a se curvar Hesed, Malhut, misericórdia, reino. Davi, Malhut, ele precisava que Urias fosse para casa para que o Tikkun, correção, acontecesse de forma pacífica. A serpente, a Citrahara, agindo através da rigidez de Urias, impediu essa solução fácil. A recusa de Urias forçou Davi a descer ao nível mais profundo de pecado, assassinato, para completar o que estava destinado. Urias não é a serpente no sentido do diabo, ele é a ferramenta da serpente. Seu nome, Luz de Deus, é precisamente porque ele é uma representação tão perfeita da Kipá, a serpente, a Citrahara, né? Não engana a santidade com a escuridão óbvia. Ela engana a santidade de Davi como uma luz, Malhut, falsa ou uma luz que está no lugar errado, a Kipá Nogá.
O pecado de Davi foi ter sido enganado por essa luz. O nome aparente, justiça de Urias, né? Em vez de esperar a verdadeira luz do Eterno. Resolver-se a situação, ele usou a força, o assassinato, para quebrar a casca. Aqui um pouquinho da gematria, né? O nome Davi é escrito com Dalet, Vav, Dalet, que vai dar 14, e que significa número, 14 nesse contexto. Veja, a palavra Zahav também né, que é ouro, em hebraica ouro, Zain, rei, Beit, Zain, rei, Beit, também é 14, tá vendo? Análise. Davi é Malhut, reino, e o ouro e o metal da realeza, mas o ouro também é o metal da Gevurah, julgamento. Ele é testado, purificado pelo fogo. O pecado de Davi foi um momento em que seu ouro, sua realeza, se tornou impuro. E a repreensão de Natã foi o fogo necessário para purificá-lo novamente. A palavra Iad também, né, Yud, Dalet, formam 14, porque são as duas mãos do Eterno, direita e esquerda. Malhut Davi é a mão do mundo de Atzilut, tá vendo? Emanação no mundo de ação. É a Sefirá que age. O pecado de Davi foi um mau uso da mão do reino e a sua correção. O Salmo 51. Ele tornou a mão e seu guia, que guia todos que pecam. O profeta Natã, uma gematria. Natã, ele é Nun, Tav, Nun, né? A gematria, Mispar Harehi, onde as letras finais mantêm o seu valor padrão, é 50 mais 400, mais 50. Então, a gematria do nome dele é 500, que vem da palavra sar, né? A palavra hebraica para ministro, príncipe, oficial. Shin, Reish, que formam 500. Essa é uma conexão espantosa. Natan não agiu por conta própria, ele foi o Sar de Hashem, o ministro celestial, ou príncipe enviado com uma missão diplomática do Eterno para a corte terrena. Davi, ele não era um rebelde, ele era um oficial mais graduado, portanto, a autoridade do rei dos reis. 10 vezes Num. O número 500 é 10, né? Vezes 50. O número 50 é o valor de Num, e é famoso na Cabala por representar os 50 portais de Binah. Entendimento? Davi está preso ao 50º portão da impureza, cego pelo seu pecado. Natã, que é o 500, é a força total do entendimento. Binah, descendo com 10 vezes a força, o poder total das Sefirotes, para abrir os portões para Davi e permitir que ele visse a verdade. A conexão mais profunda, o espelho e a gematria Katam. A verdadeira magia cabalística aparece quando usamos a gematria Katam, o Mispah Katam, onde cada número é reduzido ao seu dígito raiz. Aqui o segredo do espelho que Natan foi para Davi é revelado de forma numérica. Veja, aqui o valor é 14, né, Davi? E o de Natan é 500. Todos dois dão 5, tá vendo? No valor final dos números são 5. Davi 5, Natan 5. Esta é a cabala central. O 5 veio para corrigir o 5. O número 5 está associado à letra rei, que é o símbolo da Sefirá de Malhut, porque Yud Rei vai vir rei, não é? Mas também da Sefirá Gevurah, a repressão de Natan, 5. Veja, porque Binah está acima de Gevurah, né? E por isso que também ali é chamado do lado esquerdo. E foi o espelho perfeito para Davi, 5. Ele refletiu para Davi a verdade de seu próprio nível forçado, Malhut, que é o 5, encarnar o seu próprio reflexo e aplicar o julgamento, Gevurah 5, sobre si mesmo. A identidade numérica dele mostra que a repreensão de Natan não foi um ataque externo, mas uma manifestação interna da própria alma de Davi, buscando a correção. Qual a ideia aqui? 5 com 5. 5 espelha 5. Não tem como a coisa ser diferente, entende? A coisa sempre vai ser bem analisada, bem mostrada. Enfim, aqui abaixo só vai falar, gente, da questão de onde isso é citado, no Talmud, no Midrashim e tudo isso.